Bom, meus irmãos, eu saúdo cada um com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu estou fazendo este vídeo a pedido de um adolescente chamado Cauã Vitor, que mora em Três Pontas, em Minas Gerais. E ele me pediu assim: irmã Miriam, você pode me dizer aquilo que você entendeu do capítulo 13 de João? Eu disse sim, que poderia. Então, o único jeito de chegar ao Cauã Vitor, aquilo que eu entendi, é através desse nosso canal, porque o vídeo ficaria muito comprido. Então, eu, obviamente, como os irmãos sabem, eu não fiz teologia, eu não entendo de nada, eu sou uma pessoa que só procura buscar a verdade, né, sempre em comunhão com o Senhor. E, logicamente, eu fiz aqui as anotações, eu busquei na internet, juntei aquilo que eu sabia e vou contar para o Cauã Vitor aquilo que eu entendi. E eu espero também que um dia esse vídeo possa ser assistido pelo meu filho, pelo meu marido, que não são pessoas crentes. Mas que o meu desejo é que com esse canal eu possa deixar a eles a palavra de Deus. Então, quando eu não estiver mais aqui, se um dia eles estiverem saudades de mim, fala: nossa, vamos ver lá o que a Miriam tinha para dizer, né? Só para matar a saudade delas. E aí, quem sabe eles possam ouvir da minha boca o Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Mas esse vídeo é para você, Cauã Vitor, tá? Então eu vou contar para você aquilo que eu entendi de João 13. E obviamente, você vai ter que me perdoar, mas eu fiz muitas anotações e vou ter que olhar nelas, tá bom? Então vai lá, vou ler o capítulo na nova tradução da linguagem de hoje, que é a tradução mais fácil, tá bom? Então Jesus lava os pés dos discípulos. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa e Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus e os que estavam neste mundo e amou-os até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e que ia para Deus. Então se levantou, tirou sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura e em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, e este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Aí Jesus respondeu: se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Então Jesus: não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa somente lavar os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor e foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem a verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi. Pois tem de se cumprir o que as escrituras sagradas dizem: aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, porque quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse:
pergunta de quem que o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele que eu vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. Em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você vai fazer? Faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Como era Judas quem tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada. Por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará a si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Amém? Bom, irmãos, então, esse relato aqui dos acontecimentos foi registrado aqui em João com o maior número de detalhes, né? Não tem nenhum livro em outro evangelho que tem tantos detalhes como tem aqui em João. E isso é uma característica deste evangelho. É a ênfase que Jesus Cristo dá o seu amor. Jesus Cristo dá o seu amor por nós. Então, este amor de Jesus é ilustrado aonde? Na cena da lavagem dos pés, na qual o Filho de Deus, ele não desdenha realizar ele não se importa de realizar o mais humilde dos trabalhos. Era um trabalho feito por servo. Mas o que ele fez? Ele se esvaziou a si mesmo, se tornando servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, como está lá em Filipenses 2, versículos 7 e 8. Então, Jesus não se importou, ele não desdenhou, falou, não vou fazer isso. Não, ele era filho de Deus, mas ele foi lá e falou, não, eu vou lavar os pés. Aqui no versículo 1 diz assim, né, que Jesus, ele sempre tinha amado aqueles que eram dele, mas que amou-os até o fim. Então, essa expressão quer dizer que Jesus amou os seus discípulos ao extremo. Ele nos amou ao extremo. De forma que ele acabou morrendo por isso, né? Então, nos versículos 2 até o versículo 5, quando eles estavam jantando, a gente vê aqui o contraste entre Judas, que se serve a si mesmo, e Jesus Cristo, que se dá a si mesmo para servir os outros, né? Então, Jesus pega aquela água morna, coloca a toalha aqui no ombro e mostra aos discípulos que ele está se dando a si para os outros, ao contrário de Judas, né? Que não, que estava com caraminhola na cabeça. Aí no versículo 3 diz assim, Jesus sabia que o Pai tinha lhe dado todo o poder. Jesus sabia que Deus tinha dado tudo na mão dele. Ele sabia quem ele era. Mas Jesus era uma pessoa humilde. Então ele não era humilde porque ele estava com amnésia, ele não se lembrava que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus. Vim para a terra, não sei quem sou. Não sei. Não, ele sabia. Mas esse ato de lavar os pés demonstrou que é uma condição superior. Ele era tão grande, tão imenso, tão maravilhoso, que ele não viu razão nenhuma para ser arrogante. Então, Jesus credenciou quem ele era ao lavar os pés dos discípulos. Então, ele sabia que viera de Deus. Então,
esse texto está dizendo aqui que ele sabia, por quê? Porque era importante ressaltar que enquanto Jesus estava lavando os pés empoeirados dos discípulos, ele estava totalmente consciente da sua humildade. Então, para lavar os pés, ele se despojou da roupa dele, ele tirou, né? Porque senão ia ficar tudo suja. Ele se inclinou para as pessoas para poder lavar os pés. E era a parte considerada super humilde do corpo, né? Eles desprezavam essa parte do corpo, né? Ainda hoje em dia, em pleno século XXI, em muitos países lá da Ásia, a planta dos pés, elas são consideradas uma das partes mais repudiadas do corpo. Tipo aqui como a gente fala das partes íntimas, que ai, todo mundo tem medo de falar, né? Não, eles falam da planta dos pés. E tem um cara lá que fez um manual de viajante lá no Oriente Médio que diz assim, que a gente não pode mostrar a sola dos sapatos quando cruza as pernas. Tem que tomar maior cuidado se você estiver andando lá pelo Oriente Médio. Porque senão você vai estar insultando o seu anfitrião. Pois a sola do pé é a parte mais baixa do corpo, portanto é a mais suja. Então Jesus não se importou com nada disso. Então, claro, que os homens, eles não podem compreender os mistérios de Deus. O homem natural não vai entender isso, porque ele só vai entender quando chegar o tempo que isso for revelado. Os discípulos não entendiam, e muitos de nós não entendemos porque não chegamos ainda ao conhecimento de Jesus Cristo. Então, quando Jesus chegou com a bacia para lavar os pés de Pedro, esse imediatamente falou, não vai lavar meu pé não, imagina. Por quê? Porque ele já tinha andado muito, era um cara vivido, ele sabia o que aquilo representava, né? Ele falou, não, misericórdia, ficou constrangido. O mestre, o maioral vai lavar meus pés. Mas lá em João 13:8 está escrito assim, o que eu faço vocês não sabem agora, mas vocês vão compreender depois. E no versículo 5, Jesus lava os pés dos discípulos. E uma coisa que era sinal de hospitalidade naquela época, em todos os países que eram poerentos, era a lavagem dos pés. Lembra o que aconteceu quando Jesus foi na casa do Simão? Que lá em Lucas, capítulo 7, versículo 44. E Jesus fala assim, tá vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água, não me deu água para lavar meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Então, era uma questão que se dava, que honrava. Então, a tarefa de lavar os pés era dever do membro mais humilde da casa. Aquele servo mais xixelento era o que lavava o pé das pessoas. E aí Pedro fala assim, então eu quero que lava completo, né? Já que se eu não souber, se eu não lavar os pés, não vou ter parte com você, eu quero lavar tudo, né? Mas Jesus fala assim, ó, quem se banhou, né, no versículo 10, quem já tomou banho está completamente limpo, e precisa só lavar os pés. Então, a lavagem completa dos discípulos, ela simboliza o quê? O batismo, né? Quando a gente se batiza, a gente se identifica pela fé, por isso que a gente fala que tem a profissão de fé, né? Você fala aquilo que você acredita. Então, significa que o quê? Que identificado pela fé, no batismo, você crê em Jesus Cristo. Sendo assim, a gente se aproxima de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo o quê? O coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados na água pura, como está lá em Hebreus 10:22. Então, não é bagunçado assim. Não é só porque você se batiza, mas porque você crê em Jesus Cristo. E você não precisa mais nada a não ser lavar os pés, a não ser esse arrependimento, né? Então, o que você precisa? Quando você lava o pé todo dia, no caso ali, é o quê? É a necessidade de confissão diária dos pecados para manter a comunhão com Cristo. E Jesus Cristo também sabia quem era o traidor, né? Que ele fala no versículo 11, eu sei quem é o traidor. Então, o que Judas fez foi a decisão de Judas. Não é que ele foi condenado para isso. Antes eu pensava assim, ai, tadinho de Judas, né? Ele se ferrou, porque ele foi escolhido para ser o traidor.
Não, na verdade, Judas, ele decidiu livremente, ele foi responsável por aquilo que ele escolheu. Então, existia esse plano e Judas participou deste plano do jeito que ele quis. E no versículo 15 ele diz assim: e eu vos dei o exemplo, para que vocês façam o que eu fiz, né? Então, a humildade de Jesus é um padrão para os discípulos. Ao invés de Jesus dominar, ser mandão, fazer o que ele quer, não, o que ele fez? Ele não se considerou sendo Deus, né? Ele não se apegou a esse fato, mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, servindo os outros, tornando-se semelhante aos homens. E, logicamente, como diz em Filipenses 2, versículos 5 a 8, né, ele foi encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, essa questão aí de lavar os pés, ela tem 3 significados. Então, ela significa a purificação dos pecados, que, como eu falei, tem a ver com o batismo, né, que todo cristão ele experimenta, por isso que a gente crê que o batismo tem que ser por imersão, que a pessoa tem que estar consciente, não é só porque você nasceu e foi batizado que você aceitou Jesus Cristo na sua vida, não. Você precisa se converter, se convencer de que você estava trilhando um mau caminho e aí você deseja ser batizado. Então, essa lavagem de pés significa a purificação das contaminações que se acumulam durante o tempo. Então a gente vai confessando e vai, como no caso do batismo, que não tem nenhum significado se ele não tiver, se não for precedido, se antes não tiver arrependimento pela conversão, se a pessoa não renunciou a uma vida de pecados, né? Se ela não agir diferente, não faz sentido nenhum ir lá e batizar. Então, só quando tem um adequado preparo para a pessoa se batizar, é que ela vai entender o que ela está fazendo. Senão, não faz sentido nenhum. Outra coisa que essa lavagem de pé simboliza é uma renovação de consagração ao serviço. Então, quando Jesus se inclina para lavar os pés, ele está indicando o quê? Que ele está disposto a se empenhar em lavar os pés dos discípulos, e nós estamos dispostos a se empenhar no serviço do mestre. Então não interessa quão humilde seja esse serviço, pode ser uma coisa mínima, pode ser uma coisa grande, mas o importante é nós estarmos dispostos a servir. E a terceira coisa que esse lava-pé significa o companheirismo cristão, né? Uma pessoa servindo a outra. Então, no caso ali, foi o que antecedeu a ceia do Senhor. No versículo 17 ele fala: se vocês praticarem essas obras, então se a gente praticar essas coisas, nós vamos estar evidenciando o quê? Uma fé verdadeira, uma confiança e obediência, que são coisas que estão sempre ligadas uma com a outra. E o versículo 18 está dizendo que se cumpra. Então, como eu estava dizendo, Judas não foi definido para ser o traidor. Mas Deus sabia que ele ia ser o traidor, Jesus Cristo sabia. É tipo, como quando você tem um jogo, Corinthians e Palmeiras, vamos dizer. Eu não pude assistir o jogo, eu estava lá trabalhando, mas eu sei o resultado. Então eu assisto o replay, o jogo amanhã, digamos. Eu pego lá e assisto. Então, obviamente, eu não vou opinar em nada do que está acontecendo naquele jogo, mas eu já sei o resultado. Já sei que vai ser 2-2, por exemplo. Então, Jesus sabia qual era o resultado. Jesus sabia qual a escolha de Judas. Ele não foi influenciado e nem foi designado para trair a Jesus. Mas o Senhor já sabia disso. Por isso que ele disse: eu sei quem vai me trair. Então, Jesus fala sobre isso antes que acontecesse, no versículo 19, para quê? Para que depois os discípulos não dissessem: pisou na bola, escolheu um cara que traiu ele, errou, errou. Não, ele escolheu Judas Iscariote e sabia que Judas iria traí-lo. Então, no versículo 22, Jesus fala assim, então eles se olharam um pro outro sem saber de quem Jesus estava falando. Né? Tipo assim, às vezes você fala: nossa,
será que eu que fiz isso aí? Será que a pessoa está chateada comigo? Por quê? Será que fui eu que fiz? Então é isso que os discípulos falaram. Nossa, será que sou eu que vou trair Jesus? Mas Judas, ele tinha fingido tão bem que nem os discípulos perceberam. Então, cada discípulo começou a ficar com medo que era ele. E aí Jesus responde no versículo 26, não, é para aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Lá no Oriente Médio, ainda hoje, receber o pedaço de pão, o bocado de pão da mão do hóspede é uma honra assim, ó, mega master plus. Se você for lá no Oriente, o cara te der um bocadinho, o hóspede, o anfitrião, nossa, você tá abafando. E Jesus fez o quê? Ele, como era um ser supremo, Deus perdoador, ofereceu como Judas como alvo da graça dele aquele pedaço de pão. Tipo, ó, tô te dando essa oportunidade de aceitar aquilo que eu tô te oferecendo. E Judas o que fez? Comeu o pão e ó, saiu. Então, tão logo ele comeu o pão, no versículo 27, diz aqui que ele saiu. Então, se por um lado, dar para Judas o pão era sinal de honra, parece também que foi o último apelo de Jesus Cristo para Judas. Mas ele não aceitou, né? Ele saiu. Então, a recusa de Judas em responder ao apelo de Jesus abriu o coração de Judas para quê? Para o controle de Satanás. Porque se Jesus não está lá, quem vai estar? Né? Então, Jesus então, deu uma última oportunidade, mas Judas não quis. E Judas saiu, no versículo 30. E era noite. Então, pode ser que, considerando o realce que João fez, né, que ele atribui esse conflito entre bem e o mal, luz e trevas, essa anotação de era noite era importante, tinha relevância. Por quê? Porque era noite e Jesus era o que? Era luz. Então, talvez João aqui está se referindo às trevas na alma de Judas. Bom, nos versículos 31 e 32 diz o quê? Sobre a glorificação, né? A natureza gloriosa de Deus. Então, este verbo é repetido 5 vezes. Em vez de usar a palavra oposta humilhar, foi-se usado a palavra glorificar. Então, na linguagem de Paulo, Jesus desceu ao último degrau da sua profunda humilhação, sendo pendurado na cruz, virando maldição, mas ele nos redimiu da maldição da lei. Porque Jesus desceu até o último degrau, nós pudemos ser resgatados. Pois está escrito, maldito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, como está lá em Gálatas 3:13. Mas João faz o foco incidir sobre a glória de Deus, não sobre a humilhação. Porque a glória de Deus é mostrada e ela é revelada especialmente na cruz. E aí Jesus diz que vai dar um novo mandamento. De certo modo, esse mandamento não era novo, era antigo. Porque lá em Levítico fala, Levítico 19:18 diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Isso está lá em Levítico. Mas Jesus Cristo para os discípulos falou de um jeito especial. Por ser o sinal de fraternidade e pelo grande amor de Cristo, ele disse assim, um novo elemento, né? Ele deu um novo elemento, é a mudança do próximo para uns aos outros, amar uns aos outros. E a mudança do si mesmo, né? Que estava lá em Levítico, si mesmo, para como eu vos amei. Então agora a gente tem que amar o outro como Jesus nos amou. Então o amor do cristão, ele tem que o amor sacrificial de Cristo. É isso que tem de especial no nosso amor. Então esse é o modelo de comunidade que nós temos que seguir como crentes, em primeiro lugar. Logicamente, a gente não tem que agir assim exclusivamente com os crentes, mas com todas as pessoas, mas primeiramente com os crentes, né? Porque neste amor de Jesus é que se expressa o amor de Deus. Em Mateus 25:40 está dizendo assim,
o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram, algum dos meus menores irmãos a mim fizeram. Em Gálatas 6:10 está dizendo assim, ó. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E por último, vou citar Gálatas 6:10, que diz, mais tarde, porém, me seguirá. Este é um profeta, é uma profecia a respeito do martírio de Pedro. Temos que agir, no versículo 36, Jesus fala, mais tarde, porém, me seguirás. Então, essa é uma profecia a respeito do martírio de Pedro, né? Que depois Pedro também vai ser crucificado e ele vai se dar mal. Fisicamente, logicamente, porque, obviamente, ele foi um dos maiores, né, discípulos de Jesus. Então, nós temos que agir como o Senhor agiu. Porque lá em João, né, 13:17 está assim, ó, ora, se saber essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. E no 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Bom, então, só para concluir, a vida do Senhor Jesus Cristo nessa terra tem sido demonstração de brandura, de humildade, de amor. Este é o exemplo que todos os cristãos devem seguir. E especialmente quero dizer para você, Cauã Vitor, que você me perguntou, especialmente do versículo 35. Então, lembra disso. Essa demonstração de amor, generosidade, solidariedade, humildade, é o maior exemplo de Jesus Cristo. É o exemplo que todos nós temos que seguir. Renunciando ao orgulho, inveja, egoísmo, enfim, tudo que for de natureza pecaminosa, que desonra a igreja de Cristo, a gente deve rejeitar. Nós que somos o povo de Deus, temos que manter a igreja santificada, unida, para que ela não seja desonrada. Eu estou dizendo a igreja não o templo, mas a igreja de Jesus Cristo, que é formada por nós. E é por isso, Cauã Vitor, que a gente lava os pés uns dos outros, rejeitando o que vem do mal e fazendo a vontade de Deus. Vamos estar lá em 1 João 3,16. Nisto conhecereis o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Bom, eu tive que me delongar um pouco, porque é impossível falar em menos tempo. E então, mais uma vez eu quero dizer, eu estou fazendo aquilo que eu entendi, especialmente para o Cauã Vitor, que foi um jovem que me pediu, mas eu espero que seja motivo de edificação para qualquer pessoa que puder ouvi-la. Para mim foi, né? Para eu falar isso, eu tive que estudar e eu aprendi muitas coisas também. Então, que nós todos possamos viver este amor sacrificial de Jesus e que possamos lavar os pés cotidianamente um dos outros. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. Lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.